Não beije a mão do Papa, ao menos a mão do Papa Francisco, porque é isso que ele deseja. Ele prefere receber abraços. Essa polêmica surgiu depois de um vídeo do Papa Francisco recusando que os fiéis, as pessoas beijassem a sua mão, tanto a mão esquerda quanto a mão direita onde está o anel do pescador. Ele não quer mais essa velha tradição do beija-mão. Este protocolo praticamente foi abolido. Eu vou te mostrar o vídeo aqui. Realmente pode ser um pouco perturbador para algumas pessoas, mas a realidade é que as coisas mudaram e o Papa tem outras intenções e quer ser visto de uma outra maneira, mais próximo dos fiéis. Praticamente tudo que o Papa Francisco faz vira polêmica, ou as pessoas tentam polemizar coisas que são banais ou não têm grande importância. Apareceu esse vídeo aqui do Papa Francisco no dia 26 de março de 2019, numa celebração em Loreto, recebendo alguns fiéis e as pessoas tentavam beijar a sua mão e ele retirava. Em alguns momentos ele até impedia que as pessoas se abaixassem e se inclinassem diante dele e fazia com que elas seguissem adiante. É claro que deveria ter muita gente, talvez o Papa estivesse com um pouco de pressa e algumas pessoas podem ter considerado a atitude dele um tanto quanto rude, já que ele tira a mão muito forçosamente e até segura as pessoas, impedindo que elas continuem naquele passo de beijar a mão. Eu fico imaginando que o protocolo, alguém ali do cerimoniário, informou as pessoas de que esta maneira de tratar o Papa beijando a sua mão não é o ideal. O Papa Francisco aboliu isso, pelo menos nos bastidores, e pede que as pessoas pelo menos tentem abraçá-lo ou tratá-lo de uma outra forma mais carinhosa, mas não aquele velho beijo na mão. Essa tradição, que na verdade não é bem uma tradição de fato, porque ela não tem contexto litúrgico, ela surge naquela ideia dos velhos monarcas em que os súditos lhe beijavam a mão em sinal de obediência, de subserviência. Isso apareceu e acabou sendo adotado por alguns pontificados e depois acabou virando uma tradição ou uma maneira de se receber o Papa. A gente sabe e é fato que o Papa Francisco quer ser tratado de uma maneira mais simples, mais próxima das pessoas, mais como um servo, um servidor da igreja e não como um príncipe, um monarca. Até porque o título de Papa não o confere como um rei, um monarca, um governante, não aos moldes do mundo. E o Papa Francisco quer ser enxergado de uma maneira muito mais simples. Esse é o seu propósito. Mas isso também não significa que beijar a mão de um padre, de um bispo ou do Papa está completamente abolido. Nós vemos em cerimônias e em certas situações a mão do Papa sendo beijada. E também há na tradição da igreja que após a ordenação presbiteral, depois de ser feita a celebração da ordenação de um novo padre, as pessoas, os fiéis, beijem a mão do novo padre, mas não em veneração ao indivíduo que se tornou presbítero, mas em reverência àquele sacramento que acabou de ser conferido àquele indivíduo. Também é muito comum, após a sagração, ordenação de um bispo, que os fiéis, e especialmente os padres da diocese a qual o bispo foi conferido, beijem a mão do novo bispo em sinal de obediência, daquele voto de obediência que os padres e diáconos fazem ao bispo aos quais eles estão ligados. Mas nós precisamos diferenciar estes dois momentos. Você está no cotidiano, fora de uma celebração, cumprimentando, conhecendo o Papa, você deve recebê-lo com carinho, com o respeito que é devido ao cargo e à função que ele desempenha na igreja, mas você não precisa venerar, abaixar a cabeça, se ajoelhar, beijar a mão do Papa, se aquele contexto não pede esse tipo de coisa. É importante a gente entender essa mudança no protocolo que o Papa Francisco tem solicitado toda vez que ele é recebido ou recebe pessoas.
Por isso ele prefere o abraço, porque isso confere muito mais intimidade, muito mais proximidade e também é muito mais carinhoso. Você poder abraçar o Papa é muito mais legal, é muito mais interessante do que beijar a sua mão. Lógico, você ainda pode ter essa atitude em situações como eu apresentei, a ordenação de um novo padre, de um novo bispo, a acolhida deste novo bispo em sua diocese, mas todos os dias, a todo instante, a qualquer momento, em qualquer situação, isso não faz o menor sentido. Polêmicas à parte, a atitude do Papa talvez pode ser questionada por ele ter agido talvez um pouco rude demais. Ele poderia ter sido um pouco mais carinhoso ou até ter dito para as pessoas: olha, por favor, não beije minha mão. Ter procurado a pessoa que estava ali responsável pela fila e pedisse: oriente as pessoas que não é para beijar minha mão, eu posso abençoar um objeto, posso dar um abraço, tirar uma selfie, o que for, mas não beije minha mão, não se ajoelhe diante de mim. O Papa poderia ter escolhido um caminho assim um pouco mais delicado. Isso realmente pode causar uma impressão ruim nas pessoas quando a gente assiste o vídeo e recorrentemente. Mas a gente percebe também que aquelas pessoas não se incomodaram com a atitude do Papa Francisco. Ninguém faz cara feia, ninguém sai chateado e ninguém insiste no movimento, em beijar a mão ou se abaixar. Porque é bem provável, e essa é a impressão que eu tenho assistindo o vídeo, de que em algum momento essas pessoas foram sim orientadas em não agir deste jeito, em não beijar a mão, em não se ajoelhar, em não se abaixar, nem reverenciar o Papa. E quando o Papa retirava a mão, provavelmente essas pessoas se lembravam da orientação que receberam e simplesmente passavam adiante. Percebiam que tinham cometido uma gafe e seguiam com os seus passos. E eu nem vou colocar aqui a questão de higiene, porque isso talvez seja até bobagem, mas o Papa recebe às vezes centenas de pessoas, cumprimenta centenas de pessoas, sabe-se lá onde essas pessoas colocaram as suas mãos e onde estava a boca de todo mundo. Mas isso talvez seja assunto para especialistas da área de saúde, e é fato que não deve ser muito legal ter um monte de gente beijando a sua mão. A verdade por trás disso tudo é que o Papa Francisco prefere ser tratado de forma muito mais humana, muito mais simples, até porque o cargo que ele ocupa de sumo pontífice, de sua santidade, foi muito exagerado ao longo dos últimos séculos e a Igreja quer que o Papa, os bispos, os padres, e isso nós vemos o Papa Francisco falar recorrentemente, que estas pessoas estejam mais próximas dos fiéis, tenham um cheiro das ovelhas, que eles se aproximem mais do povo de Deus e não se cerquem tanto de pompa, de regalias, de beleza, de estética. Até porque quando a gente vê as críticas que o Papa Francisco recebe sobre essa questão, tem muito mais gente ciosa do cargo de Papa do que o próprio Papa Francisco. O Papa Francisco nem é tão apegado assim ao seu cargo. E tem gente que nem é Papa e está mais apegada a protocolos antigos, a vestes, a exageros desnecessários, apenas a aparência estética das coisas e não a essência real daquela função que o Papa exerce. E é claro que o Papa Francisco acaba assumindo outras imagens, outras funções na hora de ensinar, podemos dizer assim, sobre como deve se portar aquele que está à frente do povo de Deus. Tanto os padres, os diáconos, os religiosos, religiosas, os bispos especialmente e os cardeais. O Papa quer que estas pessoas sejam mais servidoras, doadas ao próximo, ao povo de Deus e à Igreja. E esqueçam tanto a pompa, a beleza, a estética. Queiram mais serviço do que serem servidos. Eu lembro até como o Papa João Paulo II, São João Paulo II, assinava muitos dos seus documentos e dos seus textos se autodeclarando servo dos servos de Deus. E se você está a serviço do outro, você não pode querer que as pessoas lhe beijem a mão, façam venerações, abaixem a cabeça, se ajoelhem. Isso é completamente desnecessário. Polêmicas à parte,
a polêmica também é completamente desnecessária. Links e referências aqui embaixo na descrição.